Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, um canal que traz, além de informação, né, além de conhecimento, essa divisão toda, traz orientação. Exatamente. Algo muito necessário para nossas vidas é a orientação, orientar-se, né? É ficar ali num lugar e saber para onde ir, o que fazer, ter orientação. E dentro dessa afirmativa de ter orientação, a gente chega a uma conclusão daquilo que a gente precisa fazer, tanto para ajudar a espiritualidade a nos proteger, quanto a vida ser mais segura para nós todos nos nossos processos de vida. Então, o tema de hoje é nada mais, nada menos do que passamos o evangelho no lar. Pois é, o estudo do evangelho no lar, gente, é uma reunião em família ou uma reunião entre você e o seu mentor espiritual. E quem diz que seu mentor espiritual não é sua família? Ele desenvolve o sentimento de família porque ele te acompanha uma vida inteira. Olha que interessante. Um determinado dia e hora da semana, que serve esse determinado dia e hora, vai servir para trocar ideias sobre ensinamentos cristãos, mesmo que essa ideia você troque com você mesmo. E é em proveito do nosso próprio esclarecimento e, principalmente, do equilíbrio no lar. Olha, antes de eu continuar essa palestra, eu preciso esclarecer uma coisa. Todo mundo que vem para Casa Espirais de Luz, que vem com aquela vontade, aquela sede de receber um auxílio fraterno, ou mesmo de tomar os passes, tá? Tem que lembrar de uma coisa: para você ter mérito, é necessário gerar isso, gerar o mérito. E para gerar o mérito, é necessário que você esteja protegido, que você esteja ligado à divindade, ou seja, ligado ao seu Criador. E, principalmente, você tem que estar com a espiritualidade de luz ao seu redor. Então, você tem que criar esse ambiente ao seu redor. Você tem que criar essa situação ao seu redor. E é nesse ponto que nós entendemos que não é nenhuma invenção do espiritismo. Exato, porque é uma prática ensinada pelo próprio Jesus nos textos bíblicos. Quando ele se reunia com os apóstolos e seguidores na casa de Pedro, em Cafarnaum, noutras aldeias e até no próprio Tiberíades, em torno dos sagrados escritos, mais conhecido como culto no lar. O encontro fraternal tem participação de espíritos familiares e os demais interessados, né, no progresso moral desse grupo, além dos que aproveitam para se esclarecer, assim como nós. Gente, é uma prática cristã recomendada pela doutrina espírita, que na verdade é um recurso poderoso contra a obsessão e pessoas obsidiadas. E ao ser realizado, o evento gera energia positiva suficiente para proporcionar um grande alcance na limpeza e higiene espiritual do lar. Como é um canal, sabe, de comunicação com Jesus e sintonia com os bons espíritos, o que ele faz? Ele fortalece a egrégora da casa, a energia da casa, e mesmo com a presença de membros familiares sob a influência inferior, o acesso a esse ambiente, ele fica restrito apenas aos trabalhadores da dimensão da luz. Exatamente. Como disse André Luiz, os espíritas em particular, os participantes dos grupos mediúnicos, eles precisam compreender a necessidade do culto do evangelho no lar. Gente, pelo menos semanalmente, é aconselhável que se reúnam com os familiares ou com alguns amigos capazes de entender a importância da iniciativa em torno da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo e sob a cobertura moral da oração. Exato. É um ato que precisamos praticar. Essa afirmação, ela nos deixa seguros.
quanto ao que temos que fazer para nos proteger. E, claro, essa é uma das formas mais saudáveis de fraternidade. O que começa na família através do diálogo sincero e do exercício da caridade faz com que cada lição do Evangelho se torne um roteiro de luz e de bênçãos para o grupo familiar e para toda a área, olha isso, em que esteja instalado o lar que o pratique. Para você entender o que a gente está falando, a partir do momento que você faz o Evangelho no lar, uma vez por semana, dentro da sua casa, você começa a gerar o que nós chamamos de arredoma. O que seria essa redoma? É uma energia protetora em forma de arredoma que envolve, a princípio, envolve o ambiente onde você faz o evangelho e você. Aí ela começa a crescer à medida que você vai fazendo mais e mais, né? Claro, religiosamente, não religiosamente, mas disciplinadamente, que é melhor essa palavra, disciplinadamente, no mesmo dia, no mesmo horário, com a mesma duração de tempo, com a mesma fé, com a mesma intenção. À medida que você faz isso, de semana para semana, o ambiente da casa vai mudando, a proteção sua vai mudando, as portas vão se abrindo para certas situações, outras vão se fechando e afastando de você aquilo que é tóxico da sua vida. Porque o evangelho no lar tem exatamente essa função: fortalecer a energia que te envolve para te proteger. Isso é muito importante. Outra coisa mas fazer o evangelho te proporciona muito mais além disso. Essa proteção é extremamente necessária, mas compreender os ensinamentos do Cristo e a prática nos conduz ao aprimoramento moral. Então, à medida que você está estudando e vendo aquilo, você vai entendendo quem foi aquele espírito evoluidíssimo que é governador do planeta Terra, chamado Jesus Cristo. Uma outra coisa, cria o hábito de se reunir. Se você está sozinho, você acaba se reunindo com o seu guia espiritual. Você vai sentindo, à medida que você vai fazendo o evangelho, que tem alguém ali com você estudando. Além de criar o hábito de se reunir em família com as pessoas que estão na sua casa. E vai despertar e acentuar em todos o sentimento de fraternidade. Outra coisa, gera um momento de paz no lar. Se é aquele monte de gente falando aquele tanto de coisa que é desnecessário, que você não está afim de até nem saber. Mas gera um momento de paz no lar, todo mundo entra em silêncio. E une as criaturas, propiciando a cada uma vivência tranquila e equilibrada. Higieniza o lar através dos pensamentos e sentimentos elevados, favorecendo a influência dos mensageiros do bem. Ou seja, aquela intuição que você vai receber de um espírito de luz, fica mais fácil de você entender que você está recebendo uma intuição. Facilita também no lar e fora dele o amparo necessário diante de dificuldades materiais e espirituais. Por isso, deve-se manter operantes os princípios da vigilância e da oração. O evangelho no lar te protege em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E eleva o padrão vibratório dos componentes do lar. Contribui com o plano espiritual também na formação de um mundo melhor. Além disso, torna o evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes. Isso porque toda vez que você vai fazer o evangelho no lar, vem o seu mentor espiritual e às vezes tem algum espírito que está por ali e acaba entrando e ouvindo o que você está estudando. Ou mesmo se inteirando do assunto. Se ele não tem a mesma carga energética, ele não consegue nem entrar dentro da sua casa. É isso que eu estou falando. É essa proteção aí que você tem que manter sempre. A oração e o evangelho no lar, uma vez por semana, vai proteger de você ter visitas de espíritos indesejados. Gente, a gente tem, assim, já tem uma noção do que se trata o culto no lar e a sua importância. Então agora eu vou ensinar quantas vezes forem como fazer o culto no lar. A gente tem essa receita até no final do Livro dos Espíritos, tá? Mas vamos falar de novo para sempre deixar isso bem claro. Primeiro é necessário, antes de qualquer coisa,
escolher um dia e horário fixos na semana, respeitando essa escolha pontualmente. É como se fosse um compromisso de aula, um compromisso que você, sabe, aquela coisa que você não deixa de fazer. Então, é importante nunca se esquecer de fazer. Por quê? Eu vou explicar isso por quê. Quando você faz o evangelho, além dos entes queridos, há também a presença de mentores espirituais, amigos, familiares espirituais. E da espiritualidade maior. Tá aí um dos motivos enormes que a gente tem que considerar essa disciplina. Por quê? Eles chegam naquele momento para fluidificar a água que irá beber no final desse culto e assistir o estudo do Evangelho com você. Aproveitando a história, eles vão te dar passe, eles vão te orientar, intuir, fazer com que você, nossa, que interessante tudo isso, começa a abrir a sua mente e você começa a entender as coisas, tá? Então, eles tiram do tempo deles, porque um espírito, quando a gente vai para o estado de espírito, a gente não tem a necessidade de dormir, porque o corpo físico que cansa, não é nosso espírito. Então, eles estão ali trabalhando constantemente. A importância da sua disciplina é que eles já sabem seu horário e eles vão estar ali e eles não falham. Por quê? A irresponsabilidade e a negligência são hábitos que podem prejudicar o seu trabalho de trazer essa boa nova para o seu lar, de fazer o evangelho no lar, que pode ser visto como algo descompromissado e só por interesse pessoal. Então a gente tem que ter responsabilidade. Então, no caso, só poderá ser adiado esse compromisso do evangelho em casos de viagem, cirurgia ou algo importante que seja inadiável. E se acontecer uma dessas situações, o que você faz? Através de um diálogo mental ou de uma prece, você vai se comunicar com os espíritos que ou você fará o evangelho no dia seguinte ou na próxima semana, respeitando o mesmo dia e horário agendados. Exatamente. E atendendo também um pouco antes da reunião, né? Para arrumar o local onde vai ser feito. Gente, você tem opções. Coloca um recipiente com água no local do estudo para ser fluidificada. Essa água você vai beber dela, né? Consumida por você. E se houver mais pessoas, as pessoas também vão consumir. Outra coisa, Max, eu posso fazer só em mesa? É bom fazer na mesa ou é bom? Eu posso sentar na cama? Como é que é? Olha, geralmente a gente pede, a espiritualidade pede para que você não fique deitado, todo mundo deitado para estudar o evangelho, porque ninguém vai estudar deitado. Então, sente-se. Sentar-se é uma posição boa. Todo mundo sentadinho e todo mundo prestando atenção. Uma água para ali, para vocês tomarem no final da reunião. Evite durante o dia, antes do evangelho, de ficar pensando coisas negativas, coisas ruins. Evite falar palavrões, evite pensamentos inferiores que não são bons. Evite mágoas, brigas, discussões. Isso tudo que você puder fazer vai ser muito bom. Por quê? Você tem que lembrar de não transformar a reunião também em um muro de lamentações. Para aqueles que são médios, não é uma reunião de trabalho mediúnico. Não crie polêmicas, acusações e desvie para outros assuntos. Procure se concentrar naquilo que está acontecendo ali. Então, posição confortável, a água para ser fluidificada, 2 livros, um livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo presentes, é bom, tá? E a concentração sua. Feito isso, você vai seguir a seguinte ordem. Você vai iniciar o culto elevando os pensamentos a Deus e à espiritualidade amiga, fazendo uma prece rogando proteção, inspiração e amparo para si e todos os presentes na sua casa, mesmo que eles não participem com você. Para complementar, faça uma leitura complementar também de um trecho, de algum livro, de alguma mensagem e pode sim pôr uma música suave, tá? De teor espírita ou de teor espiritual.
que vai contribuir para uma ambientação. E ainda a música, gente, para quem não sabe, auxilia nas vibrações e preces. É muito bom, tá? Então, esse ambiente relaxante, calmo, tranquilo, é para você estudar. Leia um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Comente sozinha. Você acha que está comentando sozinha? Você está falando com quem está ali presente com você. Ou, se você não estiver sozinha, comente com os demais participantes, encarnados ou desencarnados, que eu sempre converso só, sobre o assunto lido, mostrando o seu entendimento sobre o assunto que foi abordado. Então, lê, você está ali sozinho, ou com alguém, você vai ler, você vai ter chance de reler, de explicar, de perguntar se você não entendeu. As várias opiniões ajudam na concepção de uma ideia única, tá? Então, aí, acabou isso, você vai fazer a oração de encerramento. Na hora que você fizer essa oração de encerramento, você vai pedir em favor da humanidade, dos necessitados, dos parentes, dos amigos e familiares encarnados e desencarnados, pela harmonia dos lares e do seu lar, pela paz e elevação mundial, e agradeça pelo amparo dos benfeitores espirituais no final, pela sua vida e afins. É no final da prece que você vai pedir por você. Porque esse momento aí no final é só com você. E você e todas as pessoas que estão envolvidas nessa reunião. Então, para concluir, peça para Deus colocar aquelas gotas de água que você reservou para a reunião, os remédios necessários para o seu aprimoramento moral, espiritual e material. E mesmo fazendo o evangelho no lar, você vai estar sim sujeito a todas as situações que possam acontecer na sua vida. Tudo que está projetado no seu processo reencarnatório vai acontecer, mas talvez aconteça de uma forma mais amena, talvez você tenha proteção e seja desviado. Por quê? Porque o seu comportamento, as escolhas feitas até agora, que vão definir se você precisa no seu processo reencarnatório de passar por tais situações ou não. O evangelho no lar faz com que a espiritualidade amiga se aproxime mais de você e de todos no seu lar. Gera proteção através das energias envolvidas. E isso irá causar o alívio de todos os processos a que seremos submetidos no nosso processo de vida, na nossa caminhada. Tá? Então a gente tem que entender exatamente isso. Quando a gente faz o evangelho no lar, é até engraçado, uma amiga minha cantou uma música: quem pertence a esse ambiente fica, quem não pertence é descartado, né? Vai embora. É incrível, mas isso é verdade, porque quando você faz o evangelho no lar, você transforma a energia da egrégora da sua casa em seletiva. Não é qualquer um que consegue entrar e ficar dentro da sua casa por muito tempo. E nem as pessoas conseguem se abrir assim, falar, eu quero ir na sua casa. Não consegue, não vai. Geralmente é afastado, geralmente é expulso até do ambiente aquela energia que não casa com a sua. Principalmente quando a pessoa é muito perturbada. Então, assim, se a pessoa estiver muito perturbada por espíritos inferiores, costuma dar choque energético e ela não consegue ficar ali. Então, ela acaba se afastando naturalmente porque você está fazendo o evangelho no lar. Gente, é um processo, é um processo de se conseguir méritos divinos nesta vida. E para isso é necessário que a gente lembre da frase bíblica. Olha só, pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20. Ou seja, é a prática da oração comum que une e transmite a certeza de que o Pai Celeste atende a todas as nossas necessidades e ninguém vai ficar desamparado por isso. Então, para um pouquinho aí, meu amigo, minha amiga, define um dia da sua vida, na semana, um horário. Você não precisa ficar lá 2 horas, não. 30 minutos da sua vida vai te fazer bem. Você vai fazer uma oração. Você vai pôr um lugar. Eu geralmente eu formo minha mesa de branco.
Coloca uma vasilha com água e um copo, o Evangelho com o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Eu atualmente estou relendo o Livro dos Médiuns na hora do meu Evangelho. Então, o Evangelho do Lar, você vai fazer uma leitura, vai debater ali, e depois você faz uma prece. Então, essa conexão, ela vai te salvar de muitos problemas. Você que vai para o auxílio fraterno, que está fazendo evangelho no lar, você chama mais atenção para o auxílio, com certeza, porque você está acumulando méritos e se protegendo. Aquele que está protegido, mais proteção vai ter à medida que fizer e tomar essas atitudes, com certeza. Faça o evangelho no lar. Esquece disso não. Bom, agora que você está totalmente avisado, você vai correndo no Facebook, curte nossa página Espirais de Luz, vai no YouTube, se inscreve no canal, porque tem palestra nova lá para você assistir. Se você acha que não, vai lá e dá uma conferida, tá? E ativa o sininho para não esquecer, é claro. Gente, muito obrigado pela paciência de sempre. Até a próxima. Beijo de luz.